Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe, com todo o cuidado que uma mãe tem pelos seus filhos, né, ela me falou dos cuidados que eu tinha que ter e as consequências dessa falta de cuidado. E eu, como era uma criança que gostava muito de aprender algumas lições, eu meio que internalizei isso e fez com que diversas outras situações eu colocasse elas num patamar que elas não existiam, fazendo com que eu desenvolvesse a chamada síndrome do pânico. Bem, por conta dessa síndrome do pânico, quando eu fui passando pelo processo de transição de criança para adolescente, eu peguei aquilo que minha mãe havia passado para mim dos conhecimentos de Deus, né, sobre como Deus pode nos libertar, como Deus pode nos salvar, e isso fez com que eu, com o tempo, fosse buscando e procurasse aprofundar mais nesse Deus. Mas tudo aquilo que tinha ao meu redor, o que eu tinha disponível, ainda era muito limitado. Eu tinha uma visão de um Deus muito distante, um Deus que não poderia intervir no meu caso, porque Ele teria outras coisas mais importantes para fazer do que simplesmente curar uma ansiedade de um menino. Por conta dessa minha busca em querer saber a respeito da verdade, buscando em Deus um refúgio, eu me recordo que certa vez um amigo meu me questionou sobre esse Deus no qual eu estava tentando seguir. E ele disse que esse Deus que eu estava seguindo não era um Deus de amor, porque como pode existir um Deus de amor, sendo que esse Deus permite com que pessoas queimem eternamente no inferno? E eu simplesmente disse para ele, olha, é o conhecimento que eu tenho, até onde eu sei, Deus faz isso. E certa vez eu, mais uma vez, mudando de canal, procurando algo ali para assistir, vejo um homem com a Bíblia aberta e explicando verso por verso, de maneira bem coerente, explicando a respeito do inferno, que não é eterno, de tudo aquilo que a Bíblia falava a respeito do estado do homem na morte. E tudo isso me chamou a atenção e, além de chamar a atenção, trouxe algo inexplicável para dentro de mim. Um sentimento de, nossa, encontrei a verdade, finalmente. Tudo isso me chamou a atenção e aos poucos eu fui cada vez mais me envolvendo e assistindo cada vez mais a TV Novo Tempo. E buscando a esse Deus e orando mais, aprendendo mais, essas verdades elas estavam cada vez mais sendo reconfortadoras para mim. Elas estavam trazendo paz para meu coração. Só que a doença ela ainda continuava e eu orava a Deus pedindo Ele uma resposta, pedindo Ele uma cura. E eu percebo que essa doença veio para mim, para a minha vida, como esse espinho na carne, que mostra a minha total dependência de Deus e que, apesar de eu ainda ter esses problemas, é Deus que faz com que eu possa avançar na minha vida em todas as áreas que anteriormente eu não conseguia. A Novo Tempo foi um meio inusitado, do qual eu nunca esperaria, né? Se não fosse através de um templo, alguém me explicando de maneira pessoal as verdades, como aquilo veio de maneira diferente através de uma televisão e aquele sentimento que a gente não consegue explicar de conhecer as verdades de Deus, isso traz uma transformação muito grande. A nossa maneira de pensar, de ver o mundo, daquilo que está acontecendo ao nosso redor e principalmente uma esperança muito grande que, apesar dos problemas, as dificuldades, temos que sempre manter a fé que tudo isso vai passar, porque em breve Jesus irá retornar para nos buscar.